Fala galera, vamos começar mais um episódio do Saúde e Esporte Sem Noia. E na nossa sequência de convidados especiais, hoje a gente trouxe a Bia, grande amiga nossa, vai falar um pouquinho pra gente sobre um assunto diferente. Bia, se apresente pra nós, por favor. Prazer, pessoal. Caramba, cara, que voz sedosa. Porra, eu engravidei. Engravidei. Bom, gente, meu nome é Beatriz, podem me chamar de Bia. Eu sou ginecologista e especialista em reprodução assistida e saúde reprodutiva como um todo. Então, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês, falando sobre um assunto que é super importante, né? Já que é pra gente falar de saúde, acho que saúde reprodutiva tá em alta, tá na moda. Certamente que sim. Então, é importante aí. Cada vez mais, né? A gente vê, hein? Puxando já, então, a primeira pergunta aí, eu acho que juntando a fertilização e o esporte, existe alguma atenção especial, alguma coisa especial que a mulher atleta precisa se preocupar quando ela tá querendo engravidar e praticando atividade esportiva? O que a gente precisa ver primeiro, né, muitas vezes a atividade esportiva, e hoje, graças a Deus, a gente tem bastante gente falando de mulheres no esporte e pensando em ciclo menstrual, saúde reprodutiva, e acho que o principal é entender essa questão de ciclo menstrual, fertilidade, porque o esporte intenso e mal assistido, ele faz um bloqueio de eixo hormonal mesmo. Tem mulheres que não menstruam, que tem hormônio super baixo, e isso atrapalha, né, querendo ou não, a gestação, porque pra engravidar você precisa ovular, ter óvulos pra engravidar e tudo mais. Então, acaba atrapalhando, né, essa questão. Então, tem que ver como tá massa magra, né, mulheres que estão não muito abaixo do peso, mas estão fora, né, dependendo a quantidade de massa magra, como tá o ciclo menstrual, tudo isso tem que ter uma certa atenção pra gente evitar o excesso, né? Praticar esporte é excelente, é muito bom. A gente fala que saúde reprodutiva é saúde no geral. Realmente! Então, se você tá saudável, tá se cuidando, praticando esporte, se alimentando bem, tudo isso fala a favor da saúde reprodutiva e da gestação, né? Então, suplementação, se necessário, sem excesso. E aí, tomar cuidado quando a gente fala de suplementação, hormonioterapia, a gente tem que pensar um pouco, né? É uma coisa que eu acho que a gente tá vivendo muito um mundo 8 ou 80. Tem aquela galera que é o louco do hormônio, que vai querer usar e tudo mais. E tem aquela pessoa que não quer nada. Então eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado e realmente entender em que momento do esporte essa mulher tá. É uma atleta amadora, quanto ela faz? Ah, não, eu só treino de vez em quando. Como que é isso? E entender realmente ciclo menstrual dessa pessoa, vacina, todas essas coisas, né, que a gente... É importante, alimentação, como tá o consumo de macros, né? Geralmente quem treina, quem tá no esporte... Tem uma alimentação mais regrada. Tem uma alimentação mais regrada, mas às vezes é regrada demais, né? Então a gente tem que entender que... Um exagero, né? Então tudo que é exagero não vai ser legal. Pra gestação. Sim. Né? Sim. Então acho que tudo isso a gente tem que entender. O apoio nutricional também, super importante. Acompanhar com uma nutricionista também é legal. Porque muda, né? Quando você tá focado em uma coisa, você vai pensar em engravidar, você vai ter outras necessidades de aporte calórico e tudo mais pro processo, preparando já pro processo de gravidez, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso também. Uma consulta pré-concepcional, que a gente chama. Antes de engravidar. Antes de engravidar, é super importante. Ô Bia, pensando na mulher que ela quer engravidar, quer congelar, né? Assim, puta, ela tá com outras prioridades, puta, ela não tá afim de ser mãe agora, não quero! Não quer seja pela atividade Tá esportiva. muito comum isso, né? Porque tá muito comum. Cada vez mais. Cara, a mulher tá inserida no mercado de trabalho, a gente tá tendo filho cada vez mais velho, né, cara? Qual que é a idade limite e qual que é o ótimo? Assim, puta, esse é o... Tem um ótimo, falar, não, você tem que ir com 20 anos. Pra mim é com 20 anos, que você tem saúde pra cuidar dos seus filhos. Eu com 44, eu tô morrendo, velho. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu acho que assim... Pô, mas com 20... Mas pensa você com 20 anos. Você com com 20 20 anos, mano, eu tava com o dedo no nariz e andando pra trás. Que cara mais engraçado. Correr atrás dos caras Mas a agora, velho. maturidade do Não homem que agora de 20 mudei. anos não dá pra ser pai. Vamos combinar. Ou será que não? Ah, não mudou nada. Não que esteja muito melhor. Acho que aqui a gente tem um Eu espaço até pra tentei mostrar te o defender. Ô, Bia, esse não é um argumento. Não é argumento. A maturidade não mudou muito.
entendeu? Ainda mais quando junta mais de um homem, cai a idade. Sim, pois é. Então aqui temos Quinta quatro. série. A A quinta série bate. Todo episódio a quinta série bate. Pois é. Tem esse ótimo, tem um limite ali pra fazer congelação, assim ou não? Não sei. Não tem um limite de idade, a gente pode fazer o processo de congelamento ou até fertilização in vitro, enfim, a qualquer idade, né? Mas a gente tem, infelizmente, um limite de idade biológico. A medicina ainda não chegou no ponto de rejuvenescer ovário de mulheres, né? Eu acho que o dia que a gente chegar lá, Resolveu. Aí beleza. resolveu o Aí problema. beleza. Não, mas resolveu o O problema. problema é que você vai ter que estar vivo pra cuidar do seu filho, né? Não, pera lá, vamos, né? Uma coisa de cada vez. Uma coisa é a medicina, uma coisa é o bom senso, Isso. né? A gente tá falando da medicina. Vamos falar só da medicina, porque o bom senso... O bom senso às mais vezes difícil. foge, às vezes foge. Passa Esse eu longe. nasci sem. É claro. Não, o seu tá novinho, né? Da Como é que você mesa. nasceu? O seu só tá zero. Eu não usei ainda. Pô, tá zero. guardado. No dia que você usar, velho, você vai ser o eu melhor perdi, cara do foi que eu mundo. não sei onde eu guardei. Vai, filho, Vai ser uma achar ele. bomba de bom senso. Mas a gente fala que a partir de 35, principalmente 37 anos, tem uma queda importante de qualidade desses ovos, né? Então, se a gente tivesse que falar com uma idade ótima, eu diria entre 30 e 35. Ah, agora eu entendi. Muito jovem, muito no extremo da idade reprodutiva da mulher, também é ruim. Então você fala, então vamos congelar óvulo de menina que acabou Pois de é, menstruar. pois é, na minha Menstruou, cabeça tô era isso. congelando. Fica frio aí. Será isso? Né? 19 é o melhor. Pra mim, também pra mim. A gente Tá ainda bombando. tem... Novidades. a gente não sabe muito bem porquê, mas os extremos de idade reprodutiva Não são são legais, ruins. são- Então você pega aquela mulher que acabou de menstruar, ou aquela que tá perto de menopausa, né? A gente não tem boa qualidade. Então ali, um adulto jovem, vai. Sim. Eu acho que 30 é uma idade muito legal. Querendo ou não, você já começou a pensar sobre isso, então você já tem uma ideia um pouco melhor do que você quer, né? Porque eu acho que a gente leva pra um extremo de que, dá pra congelar, então é pra todo mundo. Não. Eu não acho que congelamento de óvulo é pra todo mundo. E é importante você entender se faz sentido. Eu quero ser mãe, eu quero ter filho. Em que momento da minha vida? A gente vai pra uma não é meio filosófica, mas às vezes Sim. quando eu atendo paciente, eu converso sobre isso. Sim? Pois é. Porque a gente ainda não chegou no ponto de ser super acessível, né? Ainda é uma coisa cara. Onerosa. Né? A gente tem ainda uma tecnologia cara. Então, não é fácil congelar óvulo. Tem um investimento financeiro, um investimento de tempo e tudo mais. Mas você tem que pensar se é o que você quer também, né? Então, eu tô ali com meus 30 anos, eu acho que eu quero ser mãe, mas por trabalho, por vida, porque eu não encontrei um parceiro ainda. Vários motivos, não é agora. Acho que esse é o momento de começar a pensar. Ali tô nos 28, 29, chegando nos 30, até 35, né? Os resultados ótimos que a gente tem até 35. Boa. Posso congelar em qualquer idade. Não tem limite. Ao infinito e além. Mas o ótimo é esse. Mas o ótimo, se eu seria tiver o que ideal. escolher, você falar, eu pode congelar a qualquer momento. 30 eu acho que é uma idade bacana. E, Bia, então tá, digamos que congelou na idade certa ali. Até quando é saudável ainda pra mulher decidir implantar o óvulo, fazer a fertilização, seja qual seja o processo? Até quantos anos? E a gente tem uma idade segura, com mais chance de sucesso? Não sei. A chance de sucesso não muda, porque ela é baseada na idade que eu congelei o óvulo. Agora eu saquei. Pô, é Quem mesmo? vai- A idade da mulher não muda, assim. Não importa, Sucesso pensando no sucesso de engravidar. Mas isso depende da idade do óvulo. Por isso o congelamento, né? Então, se a mulher tá mais velha, mas ela tem óvulos guardados com 30 anos, Pô, que legal. a chance de gravidez é de uma mulher de 30 anos. Legal. O que a gente vai falar são de riscos obstétricos. Aí é pensando na gravidez mesmo, né? Sim. A chance de engravidar é a mesma, mas eu vou pensar na gravidez. Então, o que a gente tem de recomendação são mulheres até 50 anos. Após os 50, a gente tem que analisar caso a caso e é recomendado, você precisa ter uma liberação clínica. Então, tem uma liberação de um cardiologista, de um clínico pra falar, não, essa paciente tá bem. Aí você pega aquela mulher de 50 anos, sedentária, acima do peso, que tem hipertensão, diabetes, dislipidemia, tá um monte de remédio. Fuma que Não, nem essa uma mulher não é chaminé, legal mas ela se engravidar. Já avisei que vai dar merda isso. Agora, você pega uma de 48, que sempre treinou, sempre levou uma vida saudável, Se alimenta bem. se alimenta enfim. bem, não fuma, não bebe, tá tudo bem. Agora é isso. Pô, essa mulher, A chance de agradecer. ela tem risco, né? A gente Sim, sempre tem óbvio. risco obstétrico, tem risco maior de pré-eclâmpsia, que é doença hipertensiva, né? Pressão alta na gravidez, tem risco maior de diabetes gestacional, do bebê nascer antes da hora. Complicou. Então os riscos, eles vão existir, mas a gente minimiza esses riscos, né? Quando você pega uma mulher que tá bem clinicamente pra gestação. Então a gente tem essa recomendação de até 50 anos, mas isso pode ser extrapolado desde que você tenha uma liberação clínica, tá bem, de saúde pra engravidar. Mas a chance de sucesso vai depender dos óvulos. Entendi. Por isso o congelamento, Legal. né? Se eu quero engravidar com 41, 42, Beleza. eu tenho óvulos de 30 anos, Show. show. Eu tenho uma dúvida polêmica. Ixi. Lá vai.
tem os babacas. Tem visto, né, cada vez mais a galera aderindo aos implantes. Chip da beleza. Tava na minha... Aqui, ó. Era a próxima pergunta. Tava com medo, Chip da beleza. Não, mas a dúvida nem é acerca do uso, mas você tem pego mulheres com dificuldades de engravidar depois, quando ela muda de ideia, quer tirar o chip, quer ter um filho? Não tira, né? Isso, né? Não tira essa merda. Alguns tiram, né? Alguns tiram. Tem absorvíveis e não absorvíveis. E o que a gente vê, na verdade, é de quando, dependendo do hormônio, do que tem nesse implante, né? Porque isso é uma receita manipulada. Sim. Então, o que o médico receitar é o que vai Sim. ter lá, né? Ninguém sabe É o que diferente tem, mas de você ter, por exemplo, implante anticoncepcional, que esse é regulamentado, Porra, sim. Anvisa, você sabe o que tem. Sim. O implante hormonal, hoje em dia, a gente não tem implantes prontos. Então, são farmácias de manipulação. Tem uma principal, mas enfim, farmácias de manipulação. E o médico vai lá, coloca o que ele quer. Ah, eu quero estrogênio, progesterona, testosterona, a gestrinona, que é a famosa, né? Que a gente vai colocar aí. Beleza. Bota mais cachorro. E aí ele coloca isso, geralmente são implantes glúteos, né? E daí tem como tirar e tem como não tirar. E o problema é que dependendo da dose de hormônio, ele bloqueia essa mulher. Então ela não menstrua. Como assim? Não entendi. Ela fica sem menstruar. Logo não E quando ela quer engravidar, logo não ovula e logo não engravida. Fala, não me diga. Logo não engravida. Então, às vezes, o que a gente tem é, como a gente não tem estudos muito bem definidos em relação a o tempo que isso vai ficar no organismo, tem gente que não vai voltando, demora pra voltar. Às vezes nem recoloca o implante, colocou uma vez, em geral eles falam que dura aí uns 6 meses, mas passa um ano e essa mulher ainda não tá menstruando, ainda não voltou. Aí beleza, ela pôs essa porra desse chip aí, não tá menstruando. Você pode fazer terapia de reposição pra ela? Porque você nem sabe o que tem nesse chip. Você consegue fazer uma reposição hormonal pra estimular, pra engravidar, pra Você estimular? pode tentar. Coloquei e quero engravidar. Desistir dessa vida da muscula, ficar rasgada. Quero engravidar. O que eu faço? Em geral, a gente espera. Tenta tirar. A gente espera. Se for um implante que dá pra retirar, Beleza. aí você fala... E não é qualquer um que retira, Sim, né? Você tem cursos então. específicos pra colocar e pra retirar. Pois é. Então você orienta, olha, volta no médico que colocou e fala que Essa você tirar. pica não é minha. Fica bom, tio, eu não quero mais saber dessas porra, não. Essa pica não é mais minha. Essa pica agora é do Aspira. Mas tem muita gente que coloca e aí não vai no médico que colocou. Porque o cara não sabe tirar, é óbvio. Então, assim, eu não vou falar nem. Eu acho que o implante hormonal ele vai ter muito espaço, ele é. Principalmente quando a gente tá em outro contexto de reposição hormonal, enfim. Assim como o anticoncepcional. Assim como o anticoncepcional, eu acho que ele vai ter seu espaço, eu não sou contra. Eu acho que teve até pouquíssimo tempo atrás, a Anvisa proibiu os implantes hormonais, aí eles voltaram atrás, enfim. Eu acho que a gente precisa de segurança pra uso, né? A gente fala de medicina baseada em evidência, então eu preciso de segurança pra uso. Se eu tiver segurança pra uso, cara, bora usar e acho que vai ser ótimo. Beleza. Porém, Quem pode usar, é quem isso, não pode. quem pode, quem não pode, contraindicação, indicação. Mais do que indicação, contraindicação. Mas Usar todo mundo quer, né? Tipo, então quando você tem esse implante e a pessoa não vai em quem colocou, porque às vezes a pessoa que colocou não sabe o que fazer. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. E aí chega pra você, você fica de mãos atadas muitas vezes. Aí você vai tentando ali lidar com um efeito ruim, dá pra tentar estimular uma ovulação, dá pra tentar com medicação, mas às vezes a gente só dá uma esperada. Porque você nem dá sabe o que tá rolando de hormônio ali, né? Porque... Você faz uma dosagem. Às vezes você faz uma dosagem hormonal e tá bloqueado o eixo mesmo, né? O sistema nervoso central tá bloqueado. Então você pode tentar estimular, mas às vezes é melhor dar um tempinho, espera um pouco, né? Isso pra homem e pra mulher. Né? Eu às vezes prefiro falar, vamos dar um tempinho, vamos esperar um pouquinho. Dependendo do tempo que já tá, aí a gente tenta dar uma estimuladinha, dar uma Vai treinando, vai falar pro casal. Vai treinando. Vai treinando que uma hora chega. Vai treinando. Uma hora o dia chega. Tem que treinar, né? Tem que treinar. Tem que treinar. Outra coisa, tem alguma implicação na idade reprodutiva dessa mulher? Por exemplo, ela ficou com implante, ficou sem menstruar por 1 ano, 2 anos, teve essa complicação. Se ela quiser engravidar, isso aí vai encurtar a idade reprodutiva dela? Tem alguma coisa alguma relação com isso ou não? Não, essa parte, muita gente fala, é anticoncepcional ou implante, isso não impacta. Não vai mudar nada. A gente perde óvulo e a saúde reprodutiva tá caindo todo mês, independente do que você tá fazendo. Menstruando ou não, no útero da mãe você já tá perdendo. Então... É foda. Não, tá ali no útero, já tá caindo. Conta bancária. Não interessa o que eu vou fazer, tá Sempre interessa o que você faz. Entendeu? Você pode achar que você tá economizando. Não. Ah, eu não tô
gastando. Não, tá caindo. Então, mesmo quando você tá bloqueado, você tá perdendo, né? Então, não tem nenhum impacto. O problema é que você tem que sair desse efeito. E muitas vezes o que a gente vê, mascara. Então, às vezes eu usei um implante por X motivo, ou eu usei anticoncepcional, até porque tem recomendações pra bloquear, pra usar endometriose, por exemplo, melhora de qualidade de vida. Só que aí você pode mascarar outras coisas. Então, mulher que não menstrua, aí você acha que ela ainda tá no bloqueio do anticoncepcional ou do implante, que seja. Mas na verdade não, ela tinha alguma coisa antes mesmo de usar. Então, às vezes, você fica com mulheres que chegam mais velhas porque não sabiam que tinham alguma coisa porque isso estava mascarado. Isso é muito comum com anticoncepcional. Mudou um pouco essa prática, exatamente por esse 880. Hoje em dia a pílula é meio demonizada, né? Não pode tomar pílula. Não quero tomar hormônio, mas quero o chip da beleza. Você parece burro! Esse é um clássico, esse é clássico, Eu não bebo álcool, só cachaça. Toma cachaça, Antigamente era mais comum, então meninas chegavam ali 15, 17 anos, 19, iniciou vida reprodutiva, o gineco vai lá, toma essa pílula. Às vezes nem conta pra mãe, toma escondido. E aí ela chega ali com 28, tomou pílula dos 17 aos 28, o que tudo bem, né? Não é que eu tô demonizando o uso da pílula. Sim. Não vai fazer mal pra essa menina isso, até porque as pílulas que a gente tem são de baixa dosagem, mas aí quando ela para, ela descobre uma endometriose, um ovário policístico. Alguma coisa que ela não sabia porque ela tava tratando, entre aspas, sem saber. E aí sim ela tem essa dificuldade pra engravidar. Mas não porque ela tava usando, só porque mascarou, né, essa coisa que ela já tinha, na verdade. A doença que ela já tinha. Acho legal falar isso, né? Explicar, porque hoje em dia as mulheres estão usando cada vez mais o chip da beleza mais velhas um pouco. Você vê, 40 e poucos, próximo de 50. Ele tem sido muito usado pra transição de climatério, né? Reposição tipo uma terapia de reposição hormonal tipo pós-menopausa, assim, ou na transição. Que eu acho que vai ter ali a sua função. Talvez seja melhor. Vai ter seu uso. Porque querendo ou não, é meio saco, né? Você ficar todo dia, gelzinho. Chega uma hora que... Então eu acho que a gente tem um caminho muito bom você usar um subdérmico, né? Você tem ali um implante. Assim como o anticoncepcional. Ajuda muito ter aqui, você não esquece de tomar pílula. Você não esquece, a via de absorção é diferente. Só que eu acho que tem que ser regulamentado adequadamente, tem que saber o que tem lá dentro, não pode ser da cabeça de cada um, né? E até a liberação também, né? O mecanismo de liberação desse chip, assim, você não sabe o quanto que tá liberando. Você não sabe a porcentagem. Então, assim... se o cara lá da farmácia meteu a mão na bunda, você não sujo, né, mano? Mas é isso. Que nojo. Não, mas contaminação cruzada, né, cara? Porque farmácia de manipulação é um problema. É um problema, contaminação cruzada. Na farmácia de manipulação tem pra caralho. A dose X, você não sabe se liberou 100% da... Sim. Você tá liberando... Eu acho que o que a gente precisa é estudar mais. Você precisa de mais estudo e mais transparência. E eu acho que a gente vai chegar nesse ponto de ser mais transparente. Fora já tem coisa rolando. A gente vai chegar nesse momento. Talvez não seja agora, porque por enquanto ainda é da cabeça de cada um. Pois é. Então, se você quiser colocar 100, 200, 400 de dose de qualquer coisa... Você põe, sim. Né? Legal. Então, a gente vê muita gente que faz um curso ali de fim de semana, já vira especialista. E todo paciente vira o robozão. Oi, doutor. Eu tô super feliz. Assim, tem várias mulheres que levam o esporte super a sério e tal. E, putz, ela fala, eu não quero engravidar agora, né? Pô, tenho minha vida aqui, tô fazendo meu esporte, não sei o quê. Mas, putz, quero congelar, né? Quero fazer congelar, quero congelar. Ela precisa parar de treinar. É doping, não é? Porque vai ter que tomar hormônio, né? Pra fazer pra ovular, no tempo certo, né? Enfim. Explica um pouquinho pra gente como que ela tem que fazer. Se ela tem que parar de treinar, não tem que parar de treinar. E mais ou menos qual que é o processo todo, né? Putz, como que funciona ali pra ela fazer esse Então, o congelamento, assim como qualquer indução de ovulação, então todo mês a gente ovula ali né? A mulher vai ovular máximo 2 ali. Aqueles tem gêmeos premiados, tem 2. É 2. Oi? 2. E o que a gente vai fazer é tentar todos aqueles que iriam morrer naquele ciclo, né, que a gente comentou, a gente dá hormônio, e aí não é estrogênio, não é progesterona, a gente dá hormônios que mimetizam o sistema nervoso central mesmo, por isso até o custo, né? São análogos hormonais de sistema nervoso central pra estimular mais do que naquele ciclo, né? E aí ela usa esses hormônios geralmente subcutâneos, então é tipo Ozempic, que tá todo mundo sabe. Antes eu falava insulina, agora eu falo Ozempic. Mais fácil. Aí a galera já... É a canetinha. É
canetinha. Boa. Que inclusive tem que parar, tá, gente? Quando faz o processo tem que parar o Ozempic, o Wegovy, todos esses aí. Tem que suspender. E aí ela usa isso, o processo dura ali umas 2 semanas. São 10 a 12 dias usando medicação. E o que a gente precisa de uma disponibilidade pra fazer ultrassom. Porque a gente faz ultrassom transvaginal, ou pélvico, mas o ideal é transvaginal, pra controlar, né, esse uso de hormônio, esse crescimento, pra eu saber o momento exato de coletar esses óvulos. O que a gente recomenda, eu particularmente não peço pra parar 100% o treino. Por quê? Porque já é um processo, querendo ou não, tá usando hormônio, pode dar uma labilidade emocional, é um processo chatinho. Parada chata. Todo dia, à noite, é um compromisso. Vai lá, faz ultrassom. Tá crescendo, não tá crescendo. Dá uma ansiedade, né? Um estresse. E aí aquela pessoa que tá acostumada a fazer exercício, fica sem treinar, meu... Fica mais doida ainda. Fica mais, tipo... Não vou falar doida, não, porque, né? Vou falar doido. Quando eu falo isso, eu sou louco, eu sou louco, eu tô louco, eu não tô louco. Eu não tô louco! Irritadiça. Meio fora. Labilidade, vamos falar labilidade emocional. Né? Temos uma média. Nada como uma média. Entendo esse Não sei português. nem o que quer dizer isso. Vou só acreditar. Mas daí dá uma ansiedade maior. Então, o que a gente recomenda é, na primeira semana, geralmente, vida normal. Na segunda semana, então, a gente tem um ovário que vai crescer muito, né? A gente quer ali folículos. Imagina, quando a mulher vai ovular, ela tem um folículo, que é tipo a bolsinha onde fica o óvulo, de 20 milímetros, mais ou menos. Então, 2 centímetros. Imagina a mulher que vai coletar 10 óvulos, 15 óvulos. Imagina o tamanho que esse ovário vai ficar. Então, dá um desconforto abdominal. Né? A paciente falou pra mim, eu até tentei, mas não rolou. Tipo, não deu pra treinar, incomodou. Dá um certo inchaço. Então, a gente pede pra, pelo menos eu peço pra evitar atividade física muito intensa. Então, você não vai fazer seu treino do crossfit, jogar pneu, não vai, enfim. Jogar pneu é da hora. Daquela... É legal. Sente bem, jogando pneu. Essa sensação top. Monstrona. Não, né? Mas faz uma caminhada leve, mantém o corpo ativo, faz ali um transporte de boa, faz uma caminhada leve, porque o corpo também vai estar sentindo o efeito de um hormônio suprafisiológico, né? Apesar de ser é um tempo curto, eu falo pra todo mundo, é hormônio. Mas é um tempo curto ali, são 2 semanas, é um ciclo menstrual. Tira um ciclo menstrual pra mim, é isso que eu peço. E aí, durante essas 2 semanas, fica mais de boa. Um zurolinho de nada. Né? Dá uma seguradinha no treino, não precisa parar, mantém a alimentação saudável, mantém suplemento, vitamina. Normal. Mas dá uma segurada na intensidade do treino. Você não vai bater seu recorde nessa semana de congelamento de óvulo, né? Você entendeu, velho? Então, fica mais tranquilinho, faz ali, mantém o corpo ativo, vai passear no Ibira, dá uma olhada na árvore que você nunca viu, porque tá no pace muito grande lá. Então, é mais isso. Com relação a doping, a gente tem algumas medicações, sim, que a gente usa que podem ser consideradas como doping. Você tá falando sério? Ih, rapaz... Mas os hormônios específicos, que é o LH, o HCG, eles são considerados doping para sexo masculino. Então eu tinha certeza que eu ia perguntar isso. Eu sabia que vocês iam perguntar isso, eu dei uma pesquisadinha antes. E eles, algumas medicações, tipo letrozol, clomid, GH, né, hormônio de crescimento, testo, são medicações que a gente usa em alguns casos mais específicos. Não é toda mulher que vai usar essas medicações, mas em alguns casos específicos a gente acaba usando e elas são doping, mas os hormônios mesmo de estímulo de ovulação não são doping para o sexo feminino, são doping para o sexo masculino. Então, se quiser congelar o óvulo, não vai dar. Vamos pegar alguém assim aleatório. Randômico aqui. Brunão, quietinho. Ele quer congelar óvulos, por exemplo. Acho que não vou conseguir. Acho que vai. Mas não, vamos digamos que eu ver. pudesse. Digamos que eu pudesse. E aí, se ele tomar isso daí, então é doping. É doping. O masculino, o sexo masculino. Mesmo Beleza. fora de competição. Mesmo fora de competição é doping. Ele tá sempre em competição. Eu não sei se assim, vou ser muito sincera, às vezes se a gente fizer uma cartinha, né? Tudo mais, mas ainda assim é doping. Então é complexo esse... vai ter esse problema. Não, é complicado, Então isso é um negócio muito complicado, cara. E assim, agora, uma pergunta que eu sei que é difícil responder, né? Mas vamos lá, assim, só pra galera ter uma ideia, não precisa responder, tipo, lógico, assim... Exato, né? Assim, a infertilidade, ela passa por vários estágios ali que às vezes é só praticar ali na hora. Não, é só ajustar o time. Ajustar aquela mulher que não ovula, marcar por exemplo, na agenda. né? Que... Pois eu tive um problema com esse negócio de time. Marcar na agenda, né? Tratador de cabelo. Eu tive um problema. O problema é que o meu timing deu um dia antes do Iron Man.
Esse Não Iron deu Man... pra soltar? Dá Esse pra Iron soltar? Man... Cara, eu sou... Não, não é Chega bom? relaxadão. Chega relaxado, cara, eu sou um Preparo atleta pra de alta provas. Alta performance. Alta performance. Não no Iron. Não dava pra gastar antes da hora, alta performance, né? Porra, por que um dia antes do Iron Man, né? Mas acontece. Lady Murphy. Aquele Iron ia fazer sub-8. Tenho certeza. Aí, 13 horas. Foi isso. Foi esse o culpado. Isso foi o problema. Esse Os foi o mais velho. culpados estão lá em casa, né? O culpado tá com 7 anos. 7 anos. Então é isso, né, cara? Desde ajustar o timing até induzir, enfim, e até a FIV, né? E vários tipos de FIV também lá, né? Sim. Tem uns negócios que tem que pegar no saco lá. Isso é foda. Isso não é gostoso, não. Mas enfim. A gente dá anestesia. Dorme. Anestesia é bom, pô. Dá aquela sedadinha ali. Não, anestesia é legal. Anestesia é bom. Se for a sedadinha, sonho. Vocês pensaram pelo melhor aspecto. Não, o Michael agradece, Eu já pensei numa injeção na bola. Caralho! Minha bola, porra! Filha da puta! Cara, qual que é o custo, assim, né? Tipo, qual que sai do mais barato até o mais caro? Sim, mais falando ou menos? uma média, né? Um congelamento de óvulos hoje a gente vai falar 15 a 20, mais ou menos. Uma fertilização in vitro basicona ali, uns 30. Por tentativa. Por tentativa, né? Por tentativa. Por tentativa. Não é o sucesso. Ah, é muito caro. Né? É que a fertilização in vitro, quando você vai... É diferente de você congelar o óvulo, você pegou lá o óvulo, uma célula... Células. E você congela. Quando você vai pra fertilização in vitro, você já vai falar do embrião. Então, você já juntou óvulo com o espermatozoide e congelou ali um embrião. Depois que ele tá pronto, aí é mais tranquilo. Caro é estimular o ovário dessa mulher e toda a tecnologia de formar o embriãozinho ali. Tecnologia! Com 5 dias, né? Que geralmente a gente fala de 5 dias de vida, digamos assim. Esse é mais caro. Colocar dentro do útero da mulher a implantação, a transferência do embrião, isso é um pouco mais tranquilo, né? Esse custo é mais você estimular a ovulação daquela mulher e produzir aquele embrião no final. Aí vai girar em torno de 30, 40, você vai fazer biópsia. Aí o céu é o limite. Aí... É que nem festa de casamento. O céu é o limite. Quanto mais sonha, mais gasta. Você quer tal coisa? Você quer tal coisa? Esse tapete persa aqui. Mas, mano, os caras vão tratamento de baixa. Ninguém vai ver. Baixa complexidade, é só a mulher não ovula. Aí é mais tranquilo. Às vezes só remédio vioral já resolve. Cara, desculpa, eu sou muito chucro, velho. Eu não entendo. Desculpa, eu não entendo como tem um embrião lá, tá congelado e o bagulho vive. Cara, é muito louco, né? Mano, eu não entendo. É a criopreservação. Porra, por que não faz com a gente, então? Desculpa, eu sou chucro. Beleza. Toda vez que alguém me fala Futurama. 1000 anos. O que é isso? O Futurama, calma. Vai chegando. A mina me fala um negócio disso, fala. É porque você precisa desidratar, né, essa célula. E a gente tem muita água, a gente não sobrevive a esse processo de desidratação. Então, pra você manter, você tira a água, preserva e depois você reidrata, você reexpande esse só virar uma embriãozinho, uva né? passa e entra no freezer. Exato, mas imagina o nosso corpo, quanto você tem de água pra você desidratar. Nada como falar com médico, né? Ô, Bia, Mas assim, talvez a gente chegue lá algum dia. talvez. Tomara que não. Mandei. Não, Também tomara espero que não. Puta Também chance. espero que não. Ô, Bia, agora uma dúvida desse negócio de tipo, a diferença de congelar óvulos e congelar embrião juridicamente, porque é uma baita de uma bagunça, né? Só bagunça. O embrião é dos dois, tipo. O embrião é do casal. Do casal. Do casal. O óvulo é da mulher. O óvulo é da mulher, ela faz o que ela quiser com ele. Quando você assina o termo, né, você até assina, se eu ficar louca, se eu morrer, o que vai fazer com a minha primeira coisa célula? que ela pensou é se eu ficar louco. Tipo, sei lá, estou incapaz. Certo. Por qualquer Não motivo mando mais em mim. Qualquer tipo de doença que te torne incapaz, mas você tá vivo. Certo. Né? Ou morte, o que vai acontecer com isso? Porque você precisa regulamentar isso, exato. né? E o óvulo é da mulher. Então você pode assinar, eu quero que fique com o meu marido. Beleza. E é dele? Eu quero da minha mãe. Eu quero que jogue fora. Eu quero Desprezar. doar pra alguma pessoa. Tá. Você deixa isso muito bem anotado. Tá. E o embrião é a mesma coisa. Então, a gente casou e tem um embrião. Você morreu. Eu posso fazer alguma coisa com esse embrião? Isso
isso dá muito problema jurídico, porque muitas vezes isso não é bem determinado, né? Então tem muito essa coisa, você congelou sêmen. Que isso vai virar? Eu posso ter um filho depois que meu marido morreu com o sêmen. Então tudo isso tem que ser muito bem regulamentado. Teve um caso agora, né, que ficou bem famoso, de um casal, acho que era um atleta, ele morreu e ela teve 24, 48 horas pra decidir se ia fazer a implantação ou não, e ela decidiu ter um filho dele. Você tem várias coisas na Austrália, Estados Unidos, não me lembro agora. Foi fora do país, eu não lembro também, mas teve. Tem o caso de, tipo, que a mulher queria usar o sêmen e a sogra não queria deixar. Então tem várias. Não vamos falar mal de sogra. Rapaz, tu sai de problema, rapaz, eu já te falei, moço. Então a gente tem que regulamentar isso muito bem. O embrião é do casal, né? Se tiver divórcio. O que faz? O que faz com esse embrião? Vai estar tudo, tem que estar combinado. Então muitas vezes, quando a gente vai preservar a fertilidade, tipo, eu sou casada, mas a gente não quer ter filho agora. E rola uma pressão social até, mas você é casada, você tá junto com ele, você não vai congelar embrião com ele, por quê? Você acha que você vai separar? Ele acha. Então a gente fala, minha família tá pegando meu pé, a família do marido, porque, você acha que você vai separar? Então, não é que eu acho que eu vou separar. Só não ser pai agora. E assim, sei lá o que vai acontecer. E sei lá o que vai acontecer na vida também. Talvez um dia a gente separe. Cada um é cada um. E aí o óvulo é dela, não é do casal, né? Então tem toda essa parte jurídica que tem que ser muito bem pensado. Não é só ir lá, paga e faz. Você tem que pensar em toda essa repercussão. Então muitas vezes, mesmo a mulher casada, quando não quer ter filho, acaba congelando o óvulo, né? Porque é dela, independente do que acontecer no casamento. É meu! E a infertilidade, ela pode afetar casais. Existem casais que, depois de muita tentativa, acaba separando, porque... Desgasta, né? Desgasta a relação. Emocional e financeiro também. E mesmo acertar esse timing, imagina, você tá ali há 1 ano, 2 anos tentando engravidar. Aí o marido deixou a toalha molhada em cima da cama bem no dia que o testezinho ficou com a carinha feliz lá. Porque ainda tem isso, né? Eles fazem a carinha feliz no teste de ovulação. Você quer ter relação sexual com seu marido, vocês brigaram, tretaram, tá? Puta treta. Não quero nada. Entendeu? Então tem esse desgaste também. Iron Man. Prioridades, né, minha gente? Tá bom. Porra, velho. Então você tem esse desgaste emocional que acaba pegando pra muitos casais também, né? E acaba sendo um tabu, as pessoas não falam disso. Mas os casais passam por crises quando isso acontece, né? Então você tem que pensar em tudo isso, né? Quando você vai congelar um gameta, quando você vai fazer todo esse processo. Pra converter em bebê nascido, é melhor um óvulo congelado, um embrião congelado ou não tem diferença? Tanto faz. Na teoria, o embrião é melhor, mas no sentido de que a gente brinca que tem um funil da reprodução humana, né? Então, isso acontece dentro do nosso organismo, mas a gente vê in vitro quando a gente faz o processo. Quando você tem um óvulo, você tem um óvulo maduro e nem todos eles vão dar embriões que eu vou conseguir colocar dentro do útero, né? Então, em média, a cada 10 óvulos eu tenho 3, 4 embriões. Mas eu posso ter 10, então vamos supor, eu coletei 10 óvulos e congelei. Quando eu for usar, eu posso ter 10 embriões, eu posso ter 0. Eu posso ter a média é 3 a 4. Às vezes é um óvulo de pior qualidade, uma mulher que congelou mais tarde, por exemplo, ela vai ter um óvulo de pior qualidade ou geneticamente alterado. E aí, quando você tem um embrião, você já passou por esse processo, né? Então você já sabe meio que você tem mais noção do número final. Então, a chance aumenta nesse sentido. Tipo, sei lá, eu congelei 15 óvulos, que é um número super legal pra uma mulher abaixo de 35 anos. Mas aí, a hora que eu vou ver lá pra frente, esses 15 óvulos virou um embrião. Se eu tivesse feito o processo agora e eu soubesse que eu tinha um embrião, talvez eu teria congelado mais vezes. Então, assim, a gente tem muita coisa surgindo nesse sentido de inteligência artificial, de tentar predizer se esse óvulo vai ser bom, se não vai. Exatamente pra minimizar isso lá pra frente, né? Porque tem crescido a procura pelo congelamento. E ainda bem que a gente tá tendo essa noção, né? E que isso não é acessível ainda, mas tá um pouco mais acessível e as pessoas estão tendo informação. Talvez não seja pra você, mas não é pra mulher chegar aos 42 e falar, nossa, se alguém tivesse me falado que existia essa possibilidade, eu teria feito. Então a gente não quer que isso aconteça. Então é importante levar e divulgar essa informação que talvez não seja pra você tudo bem, se você não tiver filho com 42 e tá tudo bem, nem toda mulher vai ter sonho de ser mãe, nem todo homem vai ter sonho de ser pai, enfim. É que a gente acaba falando mais da mulher porque acho que o homem demora pra vir, né? A mulher a maturidade, a filha. né? Não, e assim, vem com você vê o bebezinho da amiga, a gente brinca que o ovário ovula, o útero coça, né? Eu acho que esse instinto ele vem mais fácil pra mulher, de certa forma. Mas nem todo mundo vai sentir. E eu acho que também, porque a mulher tem um relógio um pouco, assim, mais adiantado do que o homem. Tipo assim, o relógio biológico da mulher vai vencer ali nos 40, não sei,
né? Que nem você falou. Do homem, bem tranquilo ter depois. Ainda bem que a gente já tem estudo falando que o homem também não é pra ficar esperando Sim, tanto. óbvio. Abra o olho, porra! Né? Mas não tem o impacto como a mulher, né? Então, hoje em dia, já tem surgido aí uma tendência de pedir pros homens congelarem com 40, 45. Então, já tem gente falando sobre isso, né? Não é igual a mulher. Mas pro homem também é muito mais fácil. Claro, muito mais fácil. A coleta é mais fácil. Tá batendo uma nessa safada. Quantas vezes você quer que eu deixar. faça? Mas é isso, a gente tem pensado um pouco mais na saúde Também no masculina homem. também. Né? Que a gente acaba Legal. colocando o peso sempre foi Vai pra mulher, né? claro. Eu não tô aqui falando, enfim. Não, mas vai. O peso sempre foi pra mulher. Sei lá, em 1800, o rei casava com a mulher, não engravidava com o da mulher. Matava ela Fazia não fazia o espermograma no rei. Exato, exato. E isso é um fator também, né? Quando o fator é masculino, a gente vê a diferença também. Mas tem masculino? Deve ser um puta tabu quando fala do fator masculino. Aqueles homens que ficam usando testosterona. Ah, aqui não tem nenhum. Não. É mentira! Ainda bem. Ainda bem que Eu só joguei. Ainda bem que Falando não assim, tem nenhum. hipoteticamente, para os nossos ouvintes, se alguém quisesse... Era bom parar. Era bom parar. E às vezes eu já vi gente, não, o médico prescreveu testosterona pra melhorar a minha fertilidade. Mentiroso! Ah, não, tem vários, né? Tem vários. O médico. Ele. Tem vários, tem vários, tem vários. O médico. Primeiro que assim, eu acho que tem esse lance da potência com fertilidade, né? Sim. Que é extremamente confuso, né? Assim, a galera confunde, né? Cara, a potência ali com a fertilidade. São coisas totalmente diferentes, Totalmente né? diferente. Não me diga. Óbvio que você tem que fazer o filho, né? Mas Sim. mas Às você vezes- tem, mas às vezes- tem essa parte. Mas às vezes o cara tem uma disfunção erétil, alguma coisa coleta e faz em Pois é, e o que é vitro, diferente, E né? etc. E a gente tem como melhorar esse potencial, falando em testosterona, de outras formas. Sim. Né? Melhorando o endógeno, melhorando o ambiente hormonal, atividade física, perda de peso. Homens obesos às vezes têm dificuldade de coleta de sêmen, por exemplo. Sim. Você tem como melhorar isso de outras formas que não é com a testosterona. Mas é muito mais fácil falar, tô tomando testosterona, Tomar mas não uma faz atividade física, fuma, enche a cara, Parece um castelo de areia que desanda. não se alimenta bem. É muito mais fácil. E a testo também não resolve esse problema, né? A testo não resolve. Que fique claro. Que fique claro, a testosterona não vai resolver esse Não problema. é isso. Não vai te dar mais vontade de treinar. Né? Mas a galera tem um pouco desse mito, né? Que a testosterona, ele é o que resolve. Pra mulher também, né? solução Não só dos pro homem, pra mulher também. problemas. Pra mulher também. Cara, Tanto que o chip da beleza veio nessa Sim, onda, né? E Vamos não- melhorar o hormônio masculino, dá um mulher, ânimo, dá um ânimo. né? Não, e é Ai, verdade. E é verdade. As mulheres que usam, elas ganham massa magra. Sim. Né? Elas têm mais disposição, é mais rápido, perde peso mais rápido. Claro. Mas porque, óbvio, a gente não foi feito pra ter testosterona muito alta. não. Mas aí, além de tudo isso, você ganha o E pelo, você aí, ganha acne, você ganha o gogó, você ganha... Enfim, a parte íntima que cresce. Sim. Não, e tem aquele negócio também, né? A gente, putz, não é o nosso tema aqui, mas é aquele negócio, né? Ah, não tô tomando testosterona. Veja, a gente tem gordura. Na gordura, você converte... Em estrogênio. Então, assim, cara, Não. vai virar hormônio masculino, né? Não tem jeito, né? Não, então, e vai assim, dar ginecomastia. Vai dar ginecomastia. No cara que tá usando, no cara que né? então, assim, as coisas elas têm que ser muito bem elucidadas, né? Por isso Enfim. que é importante você falar de evidência científica e você ir com o profissional. Ah, eu quero usar. Beleza, não tô condenando o uso de ninguém. Vai lá. A minha função aqui, a função de vocês, né? É sem nóia. Mas justamente. se é pra fazer, faz direito. Faz direito. É verdade. Entendeu? Faz com segurança. Colhe ali se a sua Né, do função jeito que hepática dá, antes de usar, entendeu? Às vezes não dá, mas tente fazer com segurança. Você- Exato. Vamos falar sobre homem usando teste que quer engravidar. Tipo, isso. vamos tirar esse tabu. Quer usar, beleza, mas usa direito, né? Faz um negócio bonitinho pra você não chegar depois em quem faz direito e com todos os efeitos ruins já. Exato. Porque esse é o problema, né? Que E a aí gente de quem vê. é a culpa, né? Ah, e aí isso já aconteceu Empurra, direto empurra. comigo. É o empurra, Ai, faz um empurra. relatório, porque. É, Então, eu vou ter que usar esse remédio que você tá me dando e eu quero que o convênio pague. Faz um relatório que alguém me. Não dá, meu amigão. Amigão. Cabe a mim apontar esse dedo Sim, pra amigones. ninguém, entendeu? Não dá. Então, vamos encerrar esse episódio. Lembrando vocês, sigam a gente, curtam os vídeos, mandem suas dúvidas. E por fim, agradecer a Bia pela presença. Foi um Valeu, episódio Bia. excelente. Valeu, Obrigada, gente. Foi Valeu, muito Bia. bom. Ficar ouvindo groselha não é fácil. A gente ainda. Uma guerreira, uma guerreira. Meia culpa aqui. Pelo cachê vale, né? Cachê é alto. Tô recebendo, tem Não, cachê é um forte. cofezinho ali fora. Nem pão de queijo não tem. Não.
Sanduíche natural. Não, porra, saúde, desculpa, pão de saúde. queijo não. Cara, eu como todo dia. Valeu.